entra no seu 5º dia. De acordo com o governo israelense, dezenas de pessoas estão sendo feitas de reféns nesse momento. Segundo o porta-voz do Ministério de Defesa de Israel, segundo esse porta-voz, a informação ainda não confirmada no Brasil, há brasileiros entre os reféns do Hamas. Vamos acompanhar o que ele diz. Roda sonora. Dezenas de israelenses estão sendo mantidos em cativeiro dentro de Gaza pelo Hamas. Inclusive, muitos deles com dupla nacionalidade. Então, isso não é um desafio apenas para Israel. Isso é algo que atinge diversos países livres ao redor do mundo. Temos americanos, britânicos, franceses, alemães, italianos, brasileiros, pessoas da Argentina, da Ucrânia e muitos outros países. Não me lembro da lista inteira porque ela é muito extensa. Estas são as pessoas, os civis que o Hamas levou para Gaza e que estão agora sendo mantidas reféns. Claro, nós temos o compromisso de trazê-las de volta. Nas redes sociais, o presidente Lula fez um apelo ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, em defesa das crianças palestinas e das crianças israelenses. O presidente Lula também se dirige à comunidade internacional e apela para que, abre aspas, juntos e com urgência lancem mão de todos os recursos para pôr fim à mais grave violação aos direitos humanos no conflito do Oriente Médio, fecha aspas. Lula ainda diz, abre aspas, crianças jamais poderiam ser feitas de reféns, não importa em que lugar do mundo. É preciso que o Hamas liberte as crianças israelenses que foram sequestradas de suas famílias. E é preciso que Israel cesse o bombardeio para que as crianças palestinas e suas mães deixem a faixa de Gaza através da fronteira com o Egito. É preciso que haja um mínimo de humanidade na insanidade da guerra, fecha aspas. Vamos lembrar que o Brasil ocupa nesse momento a presidência do Conselho de Segurança da ONU, mas apenas apelos não devem resolver. O presidente ainda diz ser urgente uma intervenção humanitária internacional e um cessar-fogo em defesa das crianças israelenses e palestinas. E finaliza dizendo que, abre aspas, o Brasil, na presidência provisória do Conselho de Segurança da ONU, se juntará aos esforços para que cesse de imediato e em definitivo esse conflito. E o Brasil continuará trabalhando pela promoção da paz e em defesa dos direitos humanos no mundo, fecha aspas. O governo brasileiro negocia com o Egito para repatriar brasileiros que estão na faixa de Gaza. Em coletiva de imprensa do Itamaraty, o secretário de África e Oriente Médio, embaixador Carlos Sérgio Sobral Duarte, explica como seria a repatriação desses brasileiros. Vamos acompanhar. Roda sonora. Essa repatriação envolve a saída dessas pessoas por terra da faixa de Gaza por uma passagem no sul, a passagem de Rafah, e pressupõe naturalmente a autorização das autoridades egípcias para ingresso naquele país e, em seguida, a sua repatriação para o Brasil. Muito bem, retornamos aqui ao estúdio nesse momento. Vamos debater um pouco essa questão enquanto aguardamos a entrada do nosso primeiro entrevistado, o militar Jaime Nigri, que se encontra em Israel e vai conversar conosco. Vou começar aqui com o professor Acácio Miranda. Professor Acácio, o Brasil ocupa a presidência provisória do Conselho de Segurança da ONU. Sob esse aspecto, as palavras do presidente da República do Brasil passam a ter uma força maior. Mas em que sentido esse apelo pode trazer algum tipo de resultado no momento em que os ânimos estão tão acirrados de um lado e de outro? Eu acho, em primeiro lugar, boa tarde, Capês, boa tarde a quem nos acompanha. É um posicionamento pura e exclusivamente político para ele, conforme você mesmo disse, marque um posicionamento.
Se o Conselho de Segurança da ONU, que tem prerrogativa e tem poderes políticos para isso, não conseguiu qualquer posicionamento e principalmente qualquer ação concreta, não é o presidente do Brasil, que é um país historicamente mureteiro, que vai conseguir isso através de um Twitter ou de qualquer ponderação numa rede social ou através de uma nota oficial que seja. Muito bem. Olha, pessoal, nesse momento chega uma informação: faixa de Gaza completamente sem energia nesse momento. Nós estamos agora, nesse momento, são 8 horas e 11 minutos. 20 horas e 11 minutos na região da faixa de Gaza, à noite, escuro. Nesse momento estão sem energia, o que evidentemente vitimiza as famílias palestinas. Lembrando uma coisa, o Hamas é o grupo terrorista encarregado desta ação vergonhosa e assintosa e covarde que presenciamos em Israel. O povo palestino não é dominado pelo Hamas, mas na verdade o Hamas não é autoridade palestina. Ricardo Rous, o pronunciamento do presidente Lula pela paz, nesse momento, é também um posicionamento de certa forma fraco, porque não faz uma censura explícita ao Hamas e praticamente iguala as partes. Nesse momento, nós não estamos tratando da questão do processo de paz entre Israel e Palestina, onde eu, particularmente, tenho uma posição clara de apoio à formação de 2 estados livres e independentes com respeito às fronteiras territoriais. Nós estamos falando de uma ação terrorista sem precedentes que matou covardemente vários civis, inclusive jovens que estavam numa balada. Esse tipo de posicionamento é um posicionamento fraco do ponto de vista da condenação a esta ação, professor Ricardo Rous? Boa tarde, Capês. Boa tarde aos colegas debatedores. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham. Sim, é um posicionamento fraco do presidente Lula nesse momento, um momento importante porque o Brasil ocupa a presidência do Conselho de Segurança da ONU. Então, eu esperava e espero que em algum momento o presidente Lula o faça, declarar o Hamas como um grupo terrorista, separando muito bem os palestinos do Hamas. O Hamas não representa a totalidade dos palestinos. É muito importante a gente deixar isso claro, porque roda muita coisa na internet. O Hamas é um grupo terrorista que agiu de forma absurda, brutal contra o Estado de Israel, com pessoas inocentes, com civis e contra brasileiros. Inclusive, tivemos 2 mortos e acabamos de ouvir o porta-voz de Israel falando que tem a possibilidade de ter outros brasileiros que foram sequestrados pelo Hamas, que é um grupo terrorista. Já foi reconhecido por diversos países do mundo e o presidente Lula, nesse momento, precisa também se posicionar. A gente vê que a esquerda brasileira, uma parte da esquerda brasileira, fala muito em defesa. Tivemos ontem várias passeatas em defesa do Hamas. O que é muito importante é a gente separar o Hamas, um grupo terrorista, e os palestinos. O Hamas não representa o povo palestino em sua totalidade. E atacou brutalmente Israel. É óbvio que Israel tem todo o direito de se defender e está fazendo essa defesa de forma contundente, e assim deve ser. Um outro ponto vai ser as conversas e as negociações de paz. Eu também concordo com você, Capês, eu também defendo a criação de 2 estados. Eu defendo muito aquilo que foi discutido na Assembleia Geral da ONU em 47, a criação de 2 estados, um estado judeu, um estado palestino e uma zona neutra que controle Jerusalém por um período de tempo. Jerusalém tem ali questões importantes religiosas de 3 grandes religiões, cristianismo, islamismo e judaísmo. Então é importante que a gente tenha, talvez, nesse primeiro momento, que é um ponto importante, uma zona neutra ali.